Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 63, dia 22 de setembro de 2023. O retorno dos discípulos. Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 17 e 20. Aprendemos com essas passagens quão prontos os cristãos estão para serem inflados com sucesso. Está escrito que os 70 voltaram de sua primeira missão com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós pelo teu nome. Havia muito fogo falso naquela alegria. Havia, evidentemente, autossatisfação naquele relatório de realizações. Todo o teor da passagem nos leva a essa conclusão. A expressão notável que o nosso Senhor usa sobre a queda de Satanás do céu provavelmente era para ser uma advertência. Ele leu os corações dos soldados jovens e inexperientes diante dele. Ele viu o quanto eles estavam orgulhosos por sua primeira vitória. Ele sabiamente os verifica em sua exultação indevida. Ele adverte lá contra o orgulho. A lição é aquela que todos os que trabalham para Cristo devem observar e lembrar. Sucesso é o que todos os obreiros fiéis no campo do Evangelho desejam. O ministro em casa e o missionário no exterior, o visitante do distrito e o missionário da cidade, o distribuidor de folhetos e o professor da escola dominical. Todos anseiam pelo sucesso. Tudo anseia por ver o reino de Satanás derrubado e almas convertidas a Deus. Não podemos nos admirar com isso? O desejo é certo, é bom. Que nunca se esqueça, no entanto, que o tempo de sucesso é um tempo de perigo para a alma do cristão. Os próprios corações que estão deprimidos, quando todas as coisas parecem contra eles, são muitas vezes indevidamente exaltados no dia da prosperidade. Poucos homens são como Sansão e podem matar um leão sem contar aos outros. Juízes 14, 6. Não é de admirar que Paulo diga de um presbítero que ele não deve ser um recém-convertido, ou ele pode se tornar orgulhoso e cair sob o mesmo julgamento que o diabo. 1 Timóteo 3,6. A maioria dos obreiros de Cristo provavelmente tem tanto sucesso quanto suas almas podem suportar. Oremos muito pela humildade e especialmente pela humildade em nossos dias de paz e sucesso, quando tudo ao nosso redor parece prosperar e todos os nossos planos funcionam bem, quando as provações de doenças familiares são mantidas longe de nós e o curso de nossos assuntos mundanos corre suavemente, quando nossas cruzes diárias são leves e tudo dentro e fora é como uma manhã sem nuvens. Então é o momento que nossas almas estão em perigo. Então é o momento que temos necessidade de estar duplamente vigilantes sobre nossos próprios corações. Então é o momento em que as sementes do mal são semeadas dentro de nós pelo diabo, que pode um dia surpreender por seu conhecimento e força. Existem poucos cristãos que podem carregar um copo cheio com a mão firme. Há poucos cujas almas prosperam em seus dias de sucesso ininterrupto. Estamos prontos para pensar que nosso próprio poder e nossa própria sabedoria nos trouxeram a vitória. A cautela da passagem diante de nós nunca deve ser esquecida. Em meio aos nossos triunfos, clamemos fervorosamente: Senhor, reveste-nos de humildade. Aprendemos, por outro lado, com esses versículos,
que os dons e o poder de operar milagres são muito inferiores à graça salvadora. Está escrito que nosso Senhor disse aos 70 discípulos: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Sem dúvida, era uma honra e um privilégio poder expulsar demônios. Os discípulos estavam certos em agradecer, mas era um privilégio muito maior ser homens convertidos e perdoados e ter seus nomes inscritos no registro de almas salvas. A distinção aqui traçada entre graça e dons é de profunda importância e muitas vezes é tristemente negligenciada nos dias atuais. Dons como vigor mental, memória vasta, eloquência impressionante, capacidade de argumentação, poder de raciocínio são muitas vezes indevidamente supervalorizados por aqueles que os possuem e indevidamente admirados por aqueles que não os possuem. Essas coisas não deveriam ser assim. Os homens esquecem que dons sem graça não salvam a alma de ninguém e são as características do próprio Satanás. A graça, ao contrário, é uma herança eterna. Por mais humilde e desprezado que seu possuidor possa ser, a graça o posará com segurança na glória. Aquele que tem dons sem graça está morto em pecados, por mais esplêndidos que sejam seus dons. Mas aquele que tem graça sem dons está vivo para Deus, por mais inculto e ignorante que possa parecer ao homem. Que a religião que pretendemos possuir seja uma religião em que a graça seja o principal. Não nos contendemos em ser capazes de falar com eloquência, ou pregar com poder, ou razoavelmente, ou argumentar com inteligência, ou professar em voz alta, ou falar fluentemente. Que não nos satisfaça conhecer todo o sistema de doutrinas cristãs e ter textos e palavras ao nosso comando. Essas coisas estão todas bem à sua maneira. Eles não devem ser desvalorizados. Eles têm seu uso. Mas estas coisas não são a graça de Deus, e elas não nos livrarão do inferno eterno. Nunca descansemos até que tenhamos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, de que somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 6:11. Procuremos saber que nossos nomes estão escritos no céu e que somos realmente um com Cristo e que Cristo está em nós. Esforcemos-nos para ser epístolas de Cristo conhecidas e lidas por todos os homens e mostrar por nossa humildade, caridade, fé e mentalidade espiritual que somos filhos de Deus. Esta é a verdadeira religião. Estas são as marcas reais da salvação do cristianismo. Sem essas marcas, um homem pode ter abundância de dons e não ser nada melhor do que um seguidor de Judas Iscariotes, o falso apóstolo, e ir finalmente para o inferno eterno. Com tais marcas, um homem pode ser como Lázaro, pobre e desprezado na terra e não ter nenhum presente, mas seu nome está escrito no céu, e Cristo o reconhecerá como um de seu povo no último dia. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, manifesta a tua graça, o teu poder, ó Pai, porque aqui estamos falando sobre ti, sobre o teu evangelho. Senhor, dá-nos a tua unção, manifesta o teu poder e a tua graça, nos use para a tua honra e glória, ó Pai. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.